se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e queimam. Versículo 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Versículo 10, se guardardes, aleluia, os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai no seu amor. Versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, algumas traduções tem, nomeei, para que os vade e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém, igreja? Amém. Podeis sentar dando glórias ao Senhor nesta noite. Palavra do Senhor no Evangelho de João, que nós vemos aqui, como eu já falei, algumas analogias foram utilizadas neste Evangelho. Uma das analogias foi essa. Deus, Jesus, aliás, usa aqui o ramo, a videira e o ramo, para demonstrar, aleluia, como um cristão deve viver e permanecer. Aleluia, como um cristão deve viver e permanecer. Jesus usa essa analogia dizendo, ele é a videira e nós somos os ramos. Nós já lemos essa mensagem, essa palavra, e João 15, 16, propriamente dito, quando nós lemos, não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, e vos outros nomeei, eu designei, para que vades ter fruto. João 15, 16 é uma declaração clara do chamado de Deus sobre as nossas vidas. Ele nos escolheu, nos enviou, nos capacita a cada dia para nós impactarmos o mundo com a palavra dele, aleluia, e permanecer. Amém? Ele nos dá uma promessa. Glória a Deus. A videira e o ramo, aqui essa analogia que o Senhor Jesus nos traz aqui no Evangelho de João, escreve. Aleluia, nós estamos vendo que o alvo de João 15, como nós vemos, é permanecer. Aleluia. A palavra de Deus é bem clara, João é bem claro dizendo que o Evangelho, aleluia, 15, nós sabemos a história que o Senhor estava se despedindo ali dos seus discípulos, no início aqui do capítulo, antes do capítulo 15, no versículo 14, ele fala, não se turbe o vosso coração. Não se turbe, eu vou, mas vou enviar um outro consolador. Ele faz uma analogia aqui na videira e os ramos, explicando para aqueles discípulos aqui que tem que permanecer nele. A permanência em Cristo tem que dar resultado. A permanência em Cristo tem que dar resultado. O Senhor nos dá uma promessa, aleluia, nesse capítulo 15. O Senhor nos traz uma promessa dizendo, olha, permanecer. Você viu que a maioria das palavras aqui no texto, no capítulo que nós lemos aqui, todos os versículos, a maioria fala permanecer em mim. Fique em mim, permanecer em mim. Aleluia. E eu permanecerei em vós. À medida que o crente, aleluia, entrega mais e mais a sua vida a Deus e se permite ser usado, aleluia, se você se permitir ser usado na obra do Senhor, então você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te capacita e você não tem medo, e você segue, aleluia, a tua vida e segue o teu ministério, segue na obra, faz a vontade de Deus e é cheio do Espírito Santo para
nós temos que ser podados. Não é verdade? E a poda, ela dói. A poda, o processo é dolorido. Não é fácil. Aleluia, o versículo que nós lemos aqui, que ele limpa aquele ramo, aleluia, ele dá uma podada e ele torna a crescer de novo para dar outros frutos. Mas aquele que não dá fruto é cortado e jogado para fora, queimado. Aleluia. E nós queremos ser usados nas mãos do Senhor. Aleluia, mas tem a poda. Aleluia, tem a poda ela é dolorida, o processo não é fácil. Nós temos que passar pelo deserto igual Israel. Nós temos que passar pela cova como Daniel. Nós temos que passar pela fornalha como Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Se não levar a nossa cruz, nós não somos parecidos com Jesus. Aleluia. Se não conseguirmos levar a nossa cruz, não seremos parecidos com Jesus. Se não chegarmos como Israel no deserto, se não formos lançados na cova como Daniel, se não formos lançados na fornalha como Sadraque, Mesaque e Abednego, e se nós não carregarmos a cruz, nós não somos de maneira nenhuma parecidos com Cristo. Aleluia. Não somos parecidos com Jesus. Às vezes, quando a madeira já está morta, quando a madeira já está morta, ela é cortada, porque aí ela está tendo inseto dentro dela. Ela não presta mais para nada. Aleluia. E aí existe a poda. E o processo da poda não é fácil, dói. Ele dói, o processo da poda, mas é para nascer frutos maduros. É para nascer fruto maduro. Aleluia. Tem gente que está produzindo muitos frutos, mas os frutos não estão permanecendo. Tem pessoas, tem líderes que estão produzindo muitos frutos, mas os frutos não permanecem. E a palavra de Deus nos traz hoje aqui para dizer para você que o teu fruto tem que permanecer. Aleluia. Nós lemos aqui a palavra do Senhor, olha, se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vocês, em vós, nós vamos pedir tudo o que queremos. Aleluia. O escolhido, como o versículo 16 diz, olha, não fostes vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu que escolhi vocês. Eu que vos escolhi. Aleluia. E eu designei. E eu nomeei. Aleluia. Para que você vai ver fruto. Para que você vai ver fruto. Não importa os tempos, não importa a estação. Escolhido não tem escolha. O escolhido conhece quem o escolheu. O escolhido tem intimidade. Aleluia. Com quem o escolheu. Deus faz aqui nesse versículo uma nomeação. Ele faz uma escolha. Ele fala assim, olha, ele designou. Ele fala, olha, eu escolhi vocês. Agora eu nomeei vocês. Aleluia. Uma nomeação, irmãos, é um ato, aleluia, que é irrevogável, que é intransferível.
designou, nos nomeou, Ele te dá autoridade. Aleluia. Quando Ele te nomeia, quando Ele me nomeou, Ele me dá autoridade. Aleluia, nós não podemos mais retroceder. Ele nos dá autoridade, porque Isaías 54, como eu falei, 17, ele falou, olha, toda arma forjada contra ti não prosperará. E toda língua, aleluia, que vier contra ti, tu a condenarás. Aleluia, é uma autoridade que o Senhor entrega nas tuas mãos. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, você vai condenar com autoridade, porque Ele te nomeou. Aleluia, eu não sei o que está passando, eu não sei onde é que está acontecendo. Aleluia, que você tem que ser utilizado a tua autoridade, mas usa a autoridade, porque o Senhor te nomeou, o Senhor te designou, o Senhor te escolheu, e Ele fala assim, olha, vá dar fruto, e esses frutos permaneçam, e está aqui a autoridade, toda língua que se levantar contra ti, tu a condenará. Aleluia, essa é a promessa que o Senhor nos dá. Não abra mão da sua nomeação. Não abra mão da sua nomeação. Não abra mão, aleluia, da sua, que você foi escolhido. Não abra mão, aleluia, permaneça firme. Eu não imagino onde você foi plantado, mas a providência de Deus neste lugar, já falou, da tua vida, no teu ministério, no teu chamado, nas tuas chamadas, aleluia. A providência de Deus na tua chamada. Você crê assim, igreja? Aleluia. A providência do céu. Aleluia. Para que você viva tudo que Deus quer que você viva. A providência do céu para você. Ele te escolheu. Ele te nomeou. Os desafios que permeiam essa nomeação não são para parar você. Não é para te paralisar. Não. Aleluia. Elas servem para nos fortalecer. Aleluia. Os desafios que permeiam o nosso ministério é para nos fortalecer. A palavra de Deus nos diz hoje, olha, eu vou escolher vocês. Não foi vocês que me amaram primeiro, não. Eu que amei vocês. Eu quis escolher vocês. Agora você faz uma retrospectiva da tua vida e veja onde você estava. Veja de onde Ele te tirou. Veja o estado que você estava. Como você se encontrava. Quando Ele disse, eu te escolhi. Eu te escolhi, eu te nomeei, eu te amei primeiro. Veja qual estado que você estava. Que maneira você estava quando Ele fez essa nomeação. E esses desafios hoje servem para nos fortalecer. Aleluia, esses desafios hoje, eles servem para nos engrandecer, mas não maior que Deus, claro. Aleluia, mas é para levar a palavra deles para nós crescermos. Crescermos na palavra, crescermos em santidade, porque nós temos que parecer com Cristo. Aleluia, serve para nos fortalecer no lugar que Ele nos plantou, no lugar que Ele nos colocou. Aleluia, nomeados para quê? Quando Ele fala, olha, eu vos nomeei, eu vos designei. Para quê? Para dar fruto, para produzir. Aleluia, Ele nos nomeou para frutificar, para prosperar. Ele nos nomeou para gerar. Aleluia, viver um tempo de conquista. Viver um tempo de conquista, de conquistar. Aleluia, o espaço. E dizer para o mundo, ei, aleluia, Ele me escolheu. Ele me nomeou. Eu estou aqui porque Ele que me escolheu. Aleluia, aleluia.
Mas eu vos escolhi a vós. Então significa o quê? Que Ele nos deu uma identidade. A escolha de Cristo por nós nos dá identidade. Ele nos deu uma identidade. Pode parecer para os outros impossível. Aleluia, mas contrariando todas as expectativas de quem não acredita, que diz é impossível, ele está ali, é impossível, ela está ali. Aleluia, então contrarie essa expectativa de quem diz é impossível. Essa igreja ainda está aberta. Muitos dizem é impossível, essa igreja ainda está aberta, mas a palavra de Deus diz assim, ó. Ei, aleluia, contrarie essas expectativas. Contrarie essas expectativas. Aleluia, porque ele fala assim, eu que escolhi a você, eu dou uma identidade para vocês. Nós temos identidade, igreja. Você tem uma identidade, porque ele te capacitou para receber essa identidade. Você só está aqui porque foi escolhido por ele. Porque ele te nomeou, ele te viu, ele te chamou. E há um selo divino. Há um selo divino sobre você, sobre nossas vidas. Há um selo divino sobre nossas vidas. Porque ele nos nomeou. E o texto ainda diz assim, e vos designei para que vades. Aleluia. Ele nomeou a nós para que vocês vão, para que você vá. E a fé, ela que nos faz, ela que nos impulsiona a ir. A fé, ela que nos impulsiona a ir, a chegar àquele destino que o Senhor quer. Não fique sentada, parada. Jesus nos envia ao mundo inteiro aí fora, esperando por nós. Aleluia. Aleluia, pessoas que precisam ouvir este evangelho. Evangelho da graça. O mundo inteiro querendo ouvir a palavra de Deus. Olha, eu vos designei. Vades. Leve a palavra aí, pregai a todo mundo, a toda criatura. Pregue a palavra, leve a palavra. Aleluia. Um testemunho rápido aqui da minha vida. Mês passado, eu faço acompanhamento no hospital Cajuru. No hospital Cajuru, por causa do transplante do rins. E mês passado eu fui. Aleluia, amém. Mês passado eu fui fazer um exame rápido. Cheguei ali no Cajuru, com problema estomacal, não estava muito grave, era um probleminha, pouca coisa. Falei com a doutora do PS e ela não entendeu. Talvez ela entendeu, foi algo de Deus ali. Aleluia, quando a palavra de Deus fala assim, olha, vos designei para que vades. Quando eu cheguei naquele Cajuru, naquele hospital, a médica me mandou para o meu médico lá, o doutor Alexandre, e ele pediu que me internasse. Quando eu cheguei naquela internação, naquele hospital ali, naquele quarto ali de internação, tinha duas senhoras lá naquele quarto. O doutor Alexandre pediu todos os exames para mim, para ver o que eu tinha, se eu estava realmente com problema estomacal. E ali foi feito todos os exames. Quando chegou o resultado dos exames, não tinha nada. O doutor Alexandre chegou naquele quarto e falou assim, olha, Marilene, você não tem nada. Não tem nada nos teus exames. Mas para gerar a tua internação, você vai ficar internada. Você vai ficar internada hoje aqui. Amanhã eu te dou alta. Eu falei, eita, doutor Alexandre, mas eu entendi. Quando eu soube que naquele quarto ali tinha duas senhoras, há 8 dias internadas, todas as duas mulheres. Uma estava com 8 dias sem poder fazer o xixi, e a outra estava com uma glicose de 450, 350, não baixava. Ela foram 8 dias, aquelas mulheres internadas com esse problema. E ali, eu conversando com elas, uma não estava muito animada, porque estava com uma glicose muito alta. E a outra estava com problema de não fazer o xixi. Estava sangrando muito. E quando eu conversando com elas ali, eu vi que uma era espírita e a outra era adventista. E eu comecei a conversar com aquelas mulheres ali. Aleluia! Eu comecei a falar de Jesus para aquelas mulheres. Mesmo uma estando ali mesmo muito mal.
que não podia levantar mesmo, mas eu comecei a falar de Jesus para aquelas mulheres. Aí eu entendi por que o Senhor me levou ali, para ficar internada sem nada, para ficar internada uma noite inteira ali. E foi uma noite inteira conversando com aquelas mulheres, falando da palavra do Senhor, falando do amor de Deus para elas. Comecei a contar meu testemunho para elas ali, falando de Deus para elas. Quando foi no outro dia que o Josafá chegou na hora da visita, ele começou a falar também, e começamos a orar naquele quarto. Oramos ali, oramos. Tá ótimo. E oramos ali com aquelas duas mulheres, ela colocou a mão na cabeça delas ali. Irmão, foi instantaneamente aquele milagre. Aleluia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A mulher que estava no agricultor de 400, 300, foi para 103. Aleluia, 103 agricultores. A outra senhora que não estava conseguindo fazer xixi, ela foi no banheiro e fez. E saiu de lá maravilhada daquele banheiro ali, falou, muito alegre. Nós oramos ali com aquelas mulheres, a filha da outra chegou distanciada dos caminhos do Senhor. Nós falamos do amor de Deus para ela, para a moça lá que chegou. Conversamos com ela, falando do amor de Deus. Oramos com elas ali. Depois nós fizemos a obra toda ali. Já era mais de 6 horas, quando o doutor chega. Que geralmente quando vai dar alta, eles dão logo cedo. Passou e já dá alta não, porque nós passamos o dia inteiro evangelizando aquele quarto. Falando para aquelas mulheres ali. E aí eu recebi a alta tarde. E fui para casa. Maravilhada do que o Senhor fez naquele lugar. Não importa onde Ele nos leva. Não importa, aleluia, qual situação que você vá, mas fala do amor de Deus. Conta a vitória que Ele te entregou. Fala para Ele, para as pessoas, sobre Jesus. Fala para Ele sobre Jesus. Quantas pessoas estão esperando ali do teu lado, no emprego, aleluia, na casa, no prédio, na vizinhança, estão esperando por você falar do amor de Deus para eles. E você não fala. Vos indignei que vades. Aleluia, onde nós moramos, só nós somos crentes. Ali não tem ninguém crente, são 4 apartamentos ali naquele prédio. E ali ninguém é crente. Chegamos ali, um barulho tremendo de música alta, aquela situação. Eles colocavam bebida lá e tal, enfim. Chegamos uma vez na igreja, paramos aquela música ali, falamos do amor de Deus para aqueles homens ali. Começamos a pregar ali no prédio onde nós moramos. E agora, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, a vizinha está até tocando música, hino de Deus, está tocando, a vizinha, aleluia, todos eles têm Bíblia, nós já levamos aquelas Bíblias da igreja, levamos para eles, já entregamos lá, cada casa ali, cada apartamento já tem uma Bíblia, irmãos, nós temos que fazer a diferença no mundo, aleluia, nós temos que mostrar para o mundo, aleluia, a autoridade que nós temos diante do mundo espiritual, é do mundo espiritual, nós temos autoridade porque o Senhor nos deu essa autoridade. A quem você tem alcançado? Pergunto para você nessa noite. Faça essa pergunta para você. A quem você tem alcançado? Aonde você tem ido? Quem por sua causa está conhecendo Jesus? Você está evangelizando alguém? Você está falando de Jesus para alguém? Nós somos como uma formiguinha trabalhando para Jesus. Aleluia, levando o amor de Deus para as pessoas. O texto nos diz assim, desfruto. E o fruto é o resultado. O fruto é o resultado. Aleluia, fruto saudável. Fruto saudável, resultados visíveis do reino de Deus. Aleluia, a palavra continua. E o vosso fruto permaneça. Ou seja, o vosso legado, o teu legado, que ele permaneça. Jesus não quer apenas resultados passageiros. Que não fique. Aleluia, Ele nos chama e nos dá um legado para nós deixarmos aqui nessa terra. Aleluia. Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está às portas. Tudo está convergindo para a sua volta. Olha a situação do mundo. O mundo está doente. Ei, o mundo está doente. Como eu posso acreditar, minhas irmãs de igreja do Senhor, que uma pessoa em sua consciência pode pegar um boneco que está acontecendo hoje, um boneco e levar para um hospital, e dizer que aquilo ali pode ser tratado. O sangue de Jesus tem poder. Jesus está à porta. Isso é loucura, isso é doença. Jesus está às portas. Quando nós vemos essas notícias,
transformada, que continua transformando outras vidas. Que o seu fruto, meu irmão, minha irmã, que ele permaneça. Que o nosso fruto permaneça. Vão ter fruto. A palavra de Deus, olha, eu vos nomeei. Vão ter fruto. Leve a palavra. Seja um escolhido, seja uma nomeada, um nomeado. Leve esta palavra. A palavra que transforma. Uma palavra que liberta. Uma palavra que cura. É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é uma palavra simples. É simples. A mensagem da igreja é simples. Não precisa de muita coisa. Aleluia. Para você falar para o pecador, aleluia, que diz que não precisa aceitar Jesus porque ele já tem Jesus, você tem que falar assim, não. A palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então você precisa aceitar Jesus. Aleluia. E confessar. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu me alegro porque só vieram os escolhidos. Amém? Só vieram os nomeados nessa noite. Aleluia. Que nós possamos, irmãos, orar pelos outros. Porque nós estamos vendo o quê? O secularismo. O secularismo que está tirando a fé dos irmãos. O secularismo está tirando a crença. Infelizmente, o secularismo está acabando com a fé de muita gente. O secular. Não posso ir porque eu tenho um secular. Eu preciso estar com a minha família. Eu preciso do passeio. É o secularismo. É o secularismo. Está tirando a fé de muitas pessoas. E está levando as pessoas a reduzir a sua fé. Reduzir a fé. O secularismo vai reduzir a fé. Mas que nós possamos ficar com esta palavra nesta noite. Amém. Aleluia. Nós possamos ficar com essa mensagem. Que você possa colocar, guardar no teu coração, na parede do teu coração. Eu sou nomeado. Eu sou escolhido. Você vai sair daqui hoje dizendo, eu sou nomeado. Eu fui nomeado. Eu fui designado. E eu vou dar fruto, mas esse fruto vai permanecer. Eu vou dar fruto, mas esse fruto vai permanecer. Seja em tempos, aleluia, mal, em tempo bom, em alegria, em qualquer tempo. Tempo desfavorável, mas o meu fruto vai permanecer, porque eu sou nomeado. Você é nomeada. Você é nomeado. Aleluia. Viva o seu chamado como você foi escolhido. Viva o seu chamado como você foi nomeado. Foi designado, capacitado para dar frutos. E que o nosso fruto permaneça. Que ele permaneça. Não desperdice o seu chamado. Não viva abaixo do seu propósito. Não. Não viva abaixo do seu propósito. Nós não somos mais medrosos. Nós não podemos nos amedrontar, não diante das circunstâncias, diante das situações, irmãos. A palavra de Deus diz, aleluia, lá em Romanos, aleluia, Romanos 8,15, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos mais escravos do medo. Nós não somos mais escravos do medo. Aleluia, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Vamos chamar. Não viva abaixo do teu propósito, não viva abaixo do seu propósito. Viva o seu propósito. Seja uma resposta, aleluia, para esta palavra que foi lida aqui. Seja a resposta para esta palavra que foi lida aqui. Aleluia. Não viva abaixo do seu propósito. Faça a oração com propósito. A oração com propósito, ela tem poder em nome de Jesus. A oração eficaz nasce da obediência da missão que Ele te colocou. Quando estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, e quando nós entendemos, aleluia, que fomos nomeados, quando nós entendemos que nós fomos designados, quando nós entendemos que nós fomos escolhidos, aleluia, aleluia, a sua oração ela tem que ser com propósito, aleluia, você tem que entender essa chamada, aleluia, você tem que entender esse propósito. Mas eu estou com muita idade, eu já não pode, enquanto a vida, enquanto você tem fôlego de vida, enquanto você puder ralar, andar, vai nesse amor de Deus, você ainda está
permaneço. Amém, igreja? E o Senhor abençoe a igreja. Vamos ficar de pé com a permissão do pastor? Vamos ficar de pé?